Olá, amigos alternativos! Que Série C é essa? Série C de 2025 foi incrível, teve uma primeira fase super equilibrada, uma reta final ali incrível, com arrancadas, com grandes decepções. Tivemos aí, por exemplo, o Guarani saindo lá de baixo, chegando no G8 e se classificando. Tivemos o CSA caindo de maneira surpreendente, na última rodada entrou no Z4. Tivemos na última rodada times que tinham chances tanto de classificar no G8, quanto de cair. E aí realmente foi muito emocionante, várias trocas de posições, e a gente vai falar disso depois da vinheta. Agora vamos lá falar de Série C. Como ficou a fase final? 8 times se classificaram, eles são divididos em 2 grupos, de acordo com as posições deles, e aí são feitos 2 quadrangulares com 2 turnos, os 2 melhores de cada grupo sobem para a Série B. O grupo B ficou com Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. O Caxias não disputa a Série B desde 2005, o Londrina não disputa a Série B desde 2023 e o São Bernardo e o Floresta nunca disputaram a Série B, então grande chance aí de termos estreante na Série B. O Floresta é uma grande surpresa, é um time que vinha lutando contra o rebaixamento na Série C frequentemente e agora conseguiu a classificação para o G8. O São Bernardo é o contrário, é um time que tem brigado pelo acesso com frequência, não conseguiu até agora, mas está sempre batendo perto ali, eu acho que vai conseguir em breve. O outro grupo, o grupo C, tem Náutico, Brusque, Guarani e Ponte Preta. O derby de Campinas vai acontecer, inclusive o derby de Campinas vai acontecer na primeira e na última rodada, pode definir acesso. E curioso aí são que 3 times estavam na Série B de 2024, caíram juntos, né? Brusque, Guarani e Ponte Preta, e o Náutico também não faz muito tempo que disputou a Série B, foi em 2022, então são times mais conhecidos. Pelo menos por enquanto eu vejo 2 favoritos claros ao acesso, e aí é deles que a gente vai falar mais aqui, vamos falar um pouco dos outros times também, mas vamos falar mais de Caxias e Náutico. Caxias teve a melhor campanha geral, passou em primeiro lugar e foi realmente uma campanha muito superior, assim, no finalzinho ali é que o time quase foi alcançado por Ponte Preta e Náutico, mas na pontuação ficou muito próximo, mas é que o Caxias nas últimas rodadas deu uma relaxada, também poupou alguns jogadores, acho até perigoso fazer isso, né, é importante pelo lado físico, mas você perde aquele embalo, às vezes perde um pouco de confiança, e é essa ressalva que eu faço sobre o Caxias. Mas o trabalho tem sido ótimo aí, o time tem conseguido realmente uma superioridade muito grande, principalmente pelo fator casa. O time venceu 8 jogos que jogou em casa, dos 9 jogos venceu 8, só perdeu um exatamente quando estava nesse processo ali de diminuir o ritmo, então é um time que chega muito bem. Também vale destacar o técnico Júnior Rocha, que subiu com a Ferroviária ano passado, com uma defesa muito forte, e novamente está fazendo essa defesa forte no Caxias. Ele é um técnico que já tem experiência em divisões de acesso aí, e está conseguindo se destacar mais uma vez. E falando de jogadores, vale chamar a atenção para o Tomás Bastos, que é um meio-campista bem experiente e está se destacando nessa Série C, e também para o Iago, que é um atacante que está despontando aí, nunca tinha feito uma temporada tão boa, mas é o artilheiro do Caxias nessa temporada até agora, com 5 gols. E aí temos Londrina, São Bernardo e Floresta. Falando um pouco do Londrina, é um clube interessante porque recentemente virou SAF e foi negociado com o Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia. Ele criou um grupo ali de investidores que está investindo no Londrina, e o time conseguiu nessa primeira fase o melhor ataque da Série C. Não é assim uma grande marca, mas chegou a 27 gols. É importante, é claro, tem o artilheiro, inclusive, da competição, Iago Teles, um dos principais jogadores, tem 7 gols nessa Série C. Então é um time que tem detalhes interessantes, está investindo para contratar reforços para a segunda fase, isso é sempre interessante, a gente já viu aí casos de jogadores que chegaram para a segunda fase e se tornaram decisivos, então o Londrina é um time para se ficar de olho. O São Bernardo também é SAF, pertence ao grupo Magno do Roberto Graziani, e é um clube que fez uma campanha bastante regular, assim, conseguiu se classificar com antecedência, não chegou a brilhar em nenhum momento, mas tem jogadores ali acostumados com divisões de acesso, e o clube mesmo é experiente, como eu falei, tem batido na trave, está disputando esse quadrangular, então sabe quais são as melhores logísticas, quais são os jogos mais importantes já para tentar buscar esse acesso. Em 2023 o time não subiu por causa de gols pró,
Em 2024 foi um pouco mais fraco, ficou em quarto lugar ali no quadrangular, mas é um time que está se acostumando já com esse regulamento e pode chegar muito forte. Teve alguma instabilidade ali interna durante a competição, porque surgiram boatos de que o Graziani podia sair e parar de investir no São Bernardo, mas parece que isso está mais pacificado agora. E a grande surpresa desse G8 é o Floresta, que está nesse grupo aí, e é um time que tem uma história muito legal, foi criado lá na década de 50, com inspiração, sim, no Nottingham Forest. Você vê que no escudo ali atual tem inclusive uma referência ao Nottingham Forest, o nome também foi inspirado nisso, e também é um clube que é um clube bem clássico de bairro ali, um clube que jogava competições amadoras e conseguia movimentar ali o seu bairro através disso, e aí em 2014 começou a se profissionalizar depois que o Sérgio Teixeira, um empresário têxtil, do ramo têxtil, começou a investir, fazer todo o projeto para o clube, e o clube se desenvolveu de uma maneira muito sustentável, interessante, porque criou um novo CT, criou categorias de base, que tem um projeto interessante nas categorias de base, teve dificuldades nesse processo de tanta transformação, acabou sendo rebaixado no Campeonato Cearense, demorou para voltar, mas sempre foi se firmando ali na Série C, fazendo projetos interessantes na Série C, e agora teve uma mudança nesse ano, inclusive de dirigente, o Beto saiu da direção executiva, teve troca de técnico, Chamusca saiu, e aí voltou o Leston Júnior. O Leston Júnior tinha subido da Série D para a Série C com Floresta, e agora consegue mais essa campanha brilhante aí. Vamos ver, é um time sem estrelas, é um time sem muita badalação, é um time de pouquíssima torcida, né? Porque, é claro, Fortaleza é dominada ali por Fortaleza e Ceará, então a média de público do Floresta é de 100 pessoas, 120 pagantes, e é uma média que só é maior do que a do Retrô. Então não tem muita torcida, esse é um ponto negativo, mas todo o resto ali tá sendo um trabalho bem interessante. Agora, no outro grupo, temos o Náutico, que é favoritaço, principalmente por causa da defesa. A defesa é muito importante na Série C, a gente já viu essa história de times que chegam na fase decisiva ali com uma defesa forte e sobem, e o Náutico tomou apenas 7 gols em 19 jogos da primeira fase, é um recorde. Na temporada anterior, por exemplo, a Ferroviária tomou só 9 gols. Acabou subindo, já tinha essa defesa muito forte aí, e o Náutico está repetindo isso, foi o time que menos perdeu, é um time que está invicto há 12 rodadas, é um time que realmente a gente fica com dificuldade de ver como que ele vai ser batido, e aí vale destacar o Hélio dos Anjos, né? Quando o Hélio dos Anjos chegou, com toda a identificação dele ali, o Náutico não estava bem. Ele chegou, transformou o clube, fez tudo isso aí, digamos, do zero, e conseguiu transformar o Náutico nesse time super competitivo. Agora o Náutico terá uma força muito grande que poucos times terão nessa fase decisiva, que é a força do Aflitos. No Aflitos, em casa, o Náutico tomou apenas 2 gols em 10 jogos. Marca impressionante aí, aquela torcida que faz uma festa realmente de pressão ali, que vai ser complicado superar o Náutico em casa. E falando de jogadores, o Náutico tem como grande destaque o Muriel, por causa dessa grande defesa forte. O goleiro, que é irmão do Alisson, já está veterano aí e está fazendo uma ótima temporada. O Náutico vem de problemas com goleiros, na temporada passada usou vários goleiros e agora se firmou com o Muriel fazendo uma ótima temporada. Falando de ataque, eu gosto muito do futebol do Marco Antônio, e vale destacar o Otusanya, Samuel Otusanya, nigeriano, que foi trazido para o Brasil pelo América de Pernambuco. O Náutico acabou contratando, ele saiu para o Criciúma e agora voltou. Não se deu bem no Criciúma, mas voltou, já fez gol nessa Série C, inclusive, fez 2 gols, e realmente é uma boa aposta aí para o Náutico fortalecer o outro lado, né? O ataque, que também é importante para conseguir subir nesses jogos decisivos. E a outra grande atração desse grupo aí é a dupla de Campinas, Guarani e Ponte Preta, medindo forças, times que tiveram uma primeira fase turbulenta ali. A Ponte até começou muito bem, era o principal desafio para o Caxias ali, o principal perseguidor do Caxias era a Ponte, mas aí começou a ter alguns problemas internos, dificuldades com salários, teve a saída do Alberto Valentim durante esse processo, inclusive. Aí a Ponte trouxe o Marcelo Fernandes, que treinou o Guarani durante essa Série C, e agora aposta aí no Marcelo Fernandes, conseguiu encaixar algumas coisas, mas ainda gera alguma desconfiança essa Ponte Preta. O Guarani, ao contrário,
começou muito mal, esteve no Z4, foi arrancando, aproveitou desse equilíbrio aí da Série C, né? Muitos times pontuando muito pouco, e o Guarani foi subindo, escalando, chegou no G8. Vale destacar o trabalho lá de diretoria, que o Elano e o Farney Coelho, que é um dirigente que veio do Ipiranga, desses bons trabalhos recentes do Ipiranga na Série C, eles estão conseguindo ali fazer uma melhoria muito grande no Guarani. Não estava encaixando o técnico, mas o elenco foi melhorando, e aí tudo foi melhorando, a pontuação foi subindo, e o Guarani conseguiu se classificar. Aí tem esse fator de que a gente vai ter um clássico de Campinas na primeira rodada, e na última rodada a gente pode ter um jogo gigantesco aí em Campinas, se os dois times chegarem com chances de acesso, ou se um time chegar com chances de acesso na última rodada. O outro time desse grupo é o Brusque, que é um clube que vem alternando ali entre Série B e Série C, e recentemente passou pela transformação de SAF, né? A diretoria vendeu a SAF para um grupo que já tinha um clube português, e aí está se ajustando ali, mas conseguiu, fazendo uma campanha bem regular, saindo do G8, entrando, conseguiu encaixar no final, derrotou o CSA na última rodada e conseguiu se classificar. É um time para ficar de olho, né? Tem sempre aquelas dificuldades de estrutura e tudo mais, mas parece que a experiência das últimas temporadas, alternando entre Série B e Série C, está ajudando. Tá curtindo esse vídeo? Então apoie a cobertura do futebol alternativo, das divisões de acesso, feita pela Última Divisão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, e assim que você der o like, aparece o botão de hypar ali. Você aperta nesse botão, que isso ajuda o vídeo a chegar para outras pessoas e assim a gente espalhar a palavra do futebol alternativo por aí, tá certo? Ajude a Última Divisão. E aí temos que falar também um pouco sobre os rebaixados: Tombense, Retrô, ABC e CSA. Primeiro falando dos dois clubes que foram rebaixados com antecedência, Tombense e Retrô. Praticamente ali duas rodadas de antecedência, né? O Tombense primeiro, depois o Retrô, mas são times que a gente via ali que iam cair mesmo logo, não teve muito mistério, né? O Tombense até fez um bom começo, tinha ido bem no Campeonato Mineiro, começou ali bem nas primeiras rodadas, mas aí começou a degringolar, demitiu o técnico que vinha fazendo um bom trabalho, não conseguiu encaixar reforços, os jogadores estavam com aquela cara de entrega, sabe? Quando você vê os jogadores ali, eles não estão dando o esforço máximo, não estão reagindo diante dos resultados, o time saía atrás e o Tombense não reagia, e aí foi rebaixado com a pior pontuação, foi rebaixado na lanterna, né? A pontuação foi igual a do Tombense e do Retrô. O Retrô também, mesma coisa, mas vale chamar a atenção principalmente para o ataque, um ataque péssimo aí, que fez 7 gols nos 19 jogos. Teve o Wagner Love como grande curiosidade no ataque, grande contratação, mas não deu certo, né? O Wagner Love já está em final de carreira, não conseguiu render. Tem sempre aquele comentário sobre o Retrô, né, de ser um clube com dinheiro, investiu alto em folha salarial e ter uma estrutura exemplar ali do Retrô. E aí causa um pouco de espanto esse rebaixamento. Mas é que tem uma outra coisa chamada gestão de futebol, que precisa ser muito boa, e isso realmente decepcionou bastante no Retrô ali. Várias trocas de técnico bem equivocadas e também muitos problemas internos. Vazou ali inclusive uma bronca muito grande do Laércio para cima dos jogadores quando perdeu para o Náutico. Assim, coisas internas ali inacreditáveis e coisas que a gente nem sabe, que devem ter sido bem complicadas, e aí o Retrô acabou caindo com essa campanha terrível. E temos os times que caíram na última rodada, ABC e CSA. O rebaixamento do ABC não surpreende muito, né? É um time que até já disputou Série B recentemente, mas fez uma campanha terrível nessa Série C, principalmente em casa. O time não venceu em casa e empatou demais. É um time que não conseguia administrar vantagens, empatou muito, vários jogos ali, o time estava na frente, tomava gol. Perdeu pouco, porque você pode ver que o líder teve mais derrotas do que o ABC. Mas o problema é esse excesso de empates, né? Acaba causando o rebaixamento. O time até trouxe técnicos que já se deram bem nas divisões de acesso recentemente, o Evaristo Pisa, o Rodrigo Santana, mas não encaixou. Acho que o problema ali era de elenco, realmente, que não sabia lidar com essas questões de jogar em casa, de administrar vantagem. E aí temos o rebaixamento do CSA. Que coisa trágica esse rebaixamento do CSA, porque é um time que
Primeiro, vem de altos e baixos aí já de um crescimento muito repentino. Foi o primeiro time a conseguir Série D, acessos, né? Na Série D, Série C, Série B, Série A. Chegou na Série A em 2019 e depois foi caindo. Ficava ali com uns 3 anos na B, até brigando pelo acesso. Depois caiu para C, ficou uns 3 anos na C e agora caiu novamente. Chegou na última rodada até com chances de classificar, chances super remotas, mas as chances de rebaixamento também eram super remotas. Os matemáticos apontavam aí menos de 1% para o CSA caiu. Combinação de resultados acabou calhando, a Nápoles venceu, Itabaiana venceu, e aí sobrou para o CSA, que é um clube que tinha ido bem nas Copas, também surpreendeu o rebaixamento por isso, né? Tinha ido bem na Copa do Brasil, chegou longe, e na Copa do Nordeste perdeu por confiança, dava para ter vencido e chegado na final, né? Mais um adversário ali da mesma divisão, mas só de ter chegado ali na semifinal já foi uma campanha muito interessante, então tinha dinheiro, tinha investimento, mas por problemas internos, em agosto, o time fez uma besteira muito grande ali, que foi demitir o Igor Magalhães, que era um técnico que vinha com uma continuidade interessante, e aí contratou o Márcio Fernandes e demitiu o Márcio Fernandes em 14 dias, 15 dias, e trouxe de volta o Igor. Nada deu certo, o time perdeu, só ganhou um jogo em agosto, um monte de jogos decisivos aí, e o CSA acabou encaixando essa sequência de derrotas e já está com crise super grave interna ali, porque 2 dias depois a presidente Miriam Monte, que é aquela presidente que se destacou porque parte da torcida chamava ela de Leila do Nordeste, Leila Pereira do Nordeste, e outra de Leila Pereira da Shopee. Agora ela ficou só como Leila Pereira da Shopee, é apontada aí como uma das causas desse rebaixamento. Tem outros também, né? O time já vinha com muitos problemas, teve 3 presidentes em 4 anos, absurdamente bizarro, né? E mesmo essas decisões não foram tomadas só pela Miriam também, mas com certeza ela é responsável, acabou sendo afastada pelo conselho logo depois da Série C, e aí vamos ver como é que vai ficar esse CSA agora na Série D. A gente tinha feito no começo da Série C um vídeo falando sobre como as SAFs estavam invadindo a terceira divisão aí, muitos clubes com projetos para virar SAF, outros que já eram, ou pelo menos eram clubes empresa. Aí acho que vale fazer um balanço aqui de como foram esses times. 3 se classificaram para a próxima fase, Londrina, São Bernardo e Brusque. Tem também aí o Floresta, que é um clube que não é SAF, mas é clube empresa, dá para chamar assim, né? Uma associação privada ali, tem um dono, Sérgio Teixeira, como eu disse. Tem 3 times que são SAFs e não ficaram no meio da tabela, não classificaram, nem caíram, que é o Maringá, Botafogo da Paraíba e Figueirense, times que até foram ameaçados de rebaixamento ali em algum momento, então ficar na Série C já foi um alívio, são projetos que estão se desenvolvendo ainda, né? Projetos recentes, o Figueirense praticamente ainda não teve investimento externo, então tá tudo no começo, acho que ok se manter na Série C, e assim, no rebaixamento não tivemos SAF caindo, mas vale destacar Tombense e Retrô, que são 2 clubes que não são SAF, mas tem clube empresa, tem donos inclusive, né? E não conseguiram fizeram uma das piores campanhas dessa Série C. Agora chega a hora dos palpites, eu sei que vocês gostam, eu não gosto muito de dar palpite, mas agora que já rolou a primeira fase, acho que tenho que dar, vamos ver se vou acertar ou não, se não acertar vocês podem vir aqui cornetar. Vamos lá, no primeiro grupo, o grupo B, eu acho que sobe o Caxias pela boa campanha ali, a regularidade, é muito importante nessa fase vocês sempre pontuando e o Caxias consegue isso. E eu tenho muita dúvida, minha maior dúvida é entre São Bernardo e Londrina. Vou apostar no São Bernardo por achar que o ambiente está um pouco melhor ali dentro, é um clube um pouco menos pressão, Londrina ainda está se ajustando, o técnico Roger ali teve alguns momentos instáveis, eu acho que o São Bernardo sobe, mas o acesso do Londrina não seria nenhuma surpresa. No outro grupo, aí eu acho que eu tenho mais certeza, Náutico e Guarani. Eu acho que o Náutico não precisa falar nada, né? Vem com essa consistência defensiva aí super importante, tá quase imbatível, tem torcida forte, tem tudo para subir. E o Guarani, eu acho que esse embalo na reta final aí está sendo muito importante. O time vem forte para brigar realmente por esse acesso e normalmente quando chega ali na reta final, vencendo, empatando, o Guarani não perde já 5 jogos. Eu acho que o time consegue crescer ainda mais no momento decisivo e vai conseguir esse acesso. Mas clássico é clássico, né? E vice-versa, e aí a gente tem o Guarani e Ponte. Esses clássicos podem acabar facilitando, projetando a Ponte para conseguir o acesso. Vamos ficar de olho, com certeza esse jogo vai ser muito especial.
Então é isso, amigos. Claro que eu volto aqui para falar dos times que subirem, dos 4 campeões dessa Série C, né? Que são os times que sobem. Mas a gente vai falar durante a Série C sobre esses clubes aqui nas nossas redes sociais. A gente vai aprofundar mais, falar mais do rebaixamento do CSA, falar mais, apresentar mais detalhes sobre o Floresta, acompanhar esses grandes jogos aí, Guarani e Ponte, entre outros. Com certeza vai ser uma fase decisiva muito emocionante, então não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e também de fazer tudo aquilo, se inscrever no canal, ativar as notificações, hypar o nosso vídeo. Depois que você dá o like, aparece o botão ali de hypar. Isso ajuda muito o nosso vídeo a chegar para outras pessoas, então não se esqueça disso e deixe seu comentário. Eu quero que você também palpite, né? Não sou só eu que tenho que palpitar. Coloca aí quem são os 4 times que vão subir para a Série B. Valeu, amigos, abraços, até a próxima.